Sempre que eu posto alguma coisa relacionada ao narcisismo, muitas pessoas vêm lá nos comentários me perguntando: espere, talvez eu seja um narcisista. E hoje vamos investigar se você pode ser um narcisista. Quais são os traços e como você pode saber se está lidando com isso. Se você é novo aqui e gostaria de se inscrever, eu peço já que você clique no botãozinho inscrever-se aqui embaixo, pois eu vou ficar muito feliz em poder recebê-lo. Eu sou Rafael Aquiles Monteiro, sou graduado em psicologia, professor de hipnose, professor neurolinguístico e, o mais importante de tudo, especialista no tratamento da ansiedade e depressão. E aqui eu falo sobre tudo aquilo que é relacionado à saúde mental, seja narcisismo, distúrbios alimentares, depressão, ansiedade e tudo mais. Espero que você aprenda algo novo e tenha algumas dicas úteis para poder aplicar em sua vida no dia a dia. Quando se trata de narcisismo, é importante saber que alguém que é narcisista tem o que é chamado de transtorno de personalidade narcisista. E eu tenho um vídeo e até mesmo postagens lá no meu Instagram que fala sobre isso. Depois você clique aqui embaixo nos comentários. Vou explicar todos os critérios diagnósticos e o porquê é importante saber sobre as pessoas que têm ou possuem esses traços narcisistas, sem ter um transtorno narcisista de personalidade por completo. Da mesma forma que posso ter alguns sintomas de ansiedade, podemos dizer assim, sem ter um diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada, nós podemos ter também alguns traços, mas não ter o transtorno por completo correlacionado ao narcisismo. Então hoje eu vou explicar alguns dos traços que são os mais comuns de um narcisista, para que você possa então perceber se algo disso está alinhado com o que você está passando ou talvez alguém em sua vida que esteja passando por essa mesma situação. E se você acha que alguns desses traços se aplicam a você, então é muito importante procurar um profissional para obter um diagnóstico muito melhor adequado. Não encare este vídeo como uma maneira de se autodiagnosticar ou descartar um diagnóstico. É muito importante que você consulte um profissional para obter o tratamento adequado. O primeiro traço de alguém que é narcisista é a superioridade. E isso basicamente significa que eles acham que fazem as coisas melhores e são melhores do que os outros ao seu redor. E se você fizer algo que eles não aprovem ou apontar algo em suas vidas, digamos que você entre em sua casa e diga: eu acho que poderia ser uma parede azul em vez disso. Por isso, eles vão te destruir. Eles podem falar mal de você. Eles podem contar a outras pessoas como você é ruim. Eles podem liberar a sua raiva em você. Qualquer coisa para fazer você desaparecer ou parecer desacreditado, parecer menos sério, para que eles possam continuar mantendo essa fachada de superioridade. O segundo traço é a arrogância, que se encaixa bem com a superioridade. Mas pessoas com tendências narcisistas se sentirão arrogantes. A próxima característica é o sentimento de direito, que eu acho que se relaciona bem com a superioridade. Mas pessoas com tendências narcisistas vão se sentir no direito de receber o seu respeito, independentemente de terem conquistado isso. Também vão se sentir no direito de receber um pedido de desculpas, porque você está completamente errado. Eles não estão errados de forma alguma. E sentem-se no direito, talvez, de um aumento de salário, de uma posição melhor, ou de ocupar seu lugar em um avião. Alguém com tendências narcisistas vai se sentir nesse sentido de direito ao longo de toda a vida.
A terceira característica mais comum é a necessidade de atenção. Vou consultar minhas anotações porque não quero esquecer nada disso. Casamentos, aniversários de outras pessoas, grandes sucessos de pessoas que estão na vida do narcisista serão incrivelmente difíceis para eles. E eles farão qualquer coisa para chamar a atenção para si mesmos, porque podem ter dificuldade em não serem o foco total de um dia ou evento. Quando alguém que é um narcisista não recebe o centro das atenções, ou seja, não se sente no centro das suas próprias atenções, eles podem arrumar briga, podem falar por cima da pessoa, que digamos que seja o aniversariante, vai fazer um brinde, eles vão se levantar ao mesmo tempo e tentar falar por cima para recuperar a atenção. Eles podem rebaixar alguém, podem começar uma briga com outras pessoas ou até mesmo causar algum outro tipo de drama, qualquer coisa para desviar o foco deles e tirar o foco da pessoa que deveria ser o centro das atenções naquele momento. A próxima característica que um narcisista pode ter é a necessidade de controle. É a razão dessa intensa necessidade que é porque eles querem manter esta fachada de serem perfeitos e superiores. Se eles não têm controle total, eles não podem fazer isso. Eles vão usar muitas formas diferentes de manipulação. Uma delas é o gaslighting. Você não está lembrando corretamente. Por exemplo, não foi isso que aconteceu? Ou o love bombing, quando eles nos enchem de atenção e carinho. Podem confundir. Podemos pensar, mas eles não são uma ótima pessoa e eles fazem essas coisas para nos fazer o que eles querem. Ou seja, geralmente o love bombing, ele preenche com atenção e carinho para que você possa sempre fazê-lo o que eles querem. E se isso não funciona, então eles trazem o que muitas pessoas na internet chamam de macacos voadores, que essencialmente são pessoas que participam de suas campanhas difamatórias. Estes serão pessoas mais próximas na vida deles, que ainda não perceberam quem eles realmente são. Mas eles vão ouvir o lado deles, concordar com eles e depois participar da humilhação e culpa de outras pessoas pelo problema. Por que as pessoas fazem isso? É porque pessoas com tendências narcisistas são realmente frágeis, certo? Muitas vezes isso surge a partir de traumas. E assim criamos essa fachada falsa para proteger esta parte interna sensível. Portanto, se as coisas não estão acontecendo como queremos, pode parecer fora de controle. E isso pode ser assustador, revelando essa parte interna delicada. Certo? Então vamos manipular e tentar controlar para manter essa fachada, e assim nos sentirmos seguros e bem. Outra característica importante é a completa falta de limites. Novamente, porque um narcisista precisa de muito controle e quer que tudo seja perfeito. Eles terão dificuldade em ver onde terminamos e onde eles começam. Isso pode acontecer muito quando nosso pai ou mãe é narcisista e nós somos filhos deles. Eles podem sentir que somos apenas uma extensão deles. Não somos independentes. Tudo o que fazemos representa bem ou mal para eles. Certo? E eles querem se envolver e chamar a atenção para eles quando temos sucesso. E querem nos renegar, nos chamar de desrespeitosos e de outros nomes,
quando fazemos algo que eles não querem. Portanto, essa falta de limites torna muito difícil estar em um relacionamento com um narcisista, porque, novamente, não há independência ali. E se você tentar impor limites ou estabelecê-los, geralmente eles reagirão com raiva, farão birra ou, no mínimo, resistirão a eles e agirão como se você nunca tivesse tido aquela conversa com eles. Outra característica fundamental é que eles nunca assumem responsabilidade. Alguém que é narcisista é incapaz de oferecer um pedido de desculpa sincero. Se algo não acontece como planejado, eles nunca vão assumir a responsabilidade por isso. Eles estão sempre procurando fora de si mesmos por bodes expiatórios ou outras maneiras de culpar e envergonhar os outros. E deslocam qualquer responsabilidade que realmente têm, porque se tivessem que admitir que fizeram algo errado, então toda aquela fachada sobre a qual eu estava dizendo antes desmoronaria. A próxima característica é a falta de empatia. E essa é incrivelmente difícil de ser compreendida pelas pessoas, porque é difícil para aqueles de nós que têm empatia imaginar alguém sem ela. Empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro. É como se você visse alguém tropeçar e se machucar, ou deixar cair suas coisas na calçada ao lado de você. Alguém que tem empatia diria: "Meu Deus, sinto muito, deixe-me ajudar você." E eles ajudariam, porque podem imaginar como aquilo deve ser. Ou assistir a um programa de TV, ou segmentos de notícias, especialmente nos últimos 2 anos. As notícias têm sido incrivelmente difíceis. Você pode assistir às notícias e chorar, porque pode se solidarizar com aquelas pessoas. Agora, alguém com tendências narcisistas ou com transtorno de personalidade narcisista, eles não se sentem assim. Eles são realmente incapazes de sentir empatia, de se colocar no lugar de outra pessoa. E em vez disso, eles tendem a presumir ou esperar que pensem e sintam como eles. E quando não o fazemos, eles podem ficar realmente chateados e reagir de forma agressiva. E uma característica final que eu preciso ainda falar para você hoje, mas tenho certeza de que há muitas mais, então fique à vontade para mencioná-las nos comentários aqui embaixo, que eu vou ficar muito, muito feliz em poder ler os seus comentários. Mas essa característica é a divisão. Já falei sobre divisão em relação ao TPB, ou transtorno de personalidade borderline. A divisão é quando acreditamos que as pessoas são todas boas ou todas más. É uma forma muito preto e branco de pensar, tudo ou nada. Mas isso também acontece no NPD, ou em pessoas com traços narcisistas. Podemos pensar que se alguém faz algo que seja apenas uma pequena falha, digamos que alguém apontou algo que não fizemos bem e somos nós os que têm tendências narcisistas, automaticamente podemos assumir que essa pessoa é a pior. Ela não pertence à nossa vida, não é boa o suficiente. Ela nunca deveria ter estado perto de nós e podemos envergonhá-la e culpá-la, ou podemos fazer com que outras pessoas em nossa vida façam. Lembra daquelas pessoas que agem como macacos voadores? Podemos fazer com que eles se envergonhem e culpem essa pessoa para provar que somos melhores e que todos são ruins. Ou podemos colocar pessoas em pedestais. Normalmente, pessoas mais recentes na vida de um narcisista serão como essas pessoas incríveis. Elas pensarão que tudo é ótimo,
tudo que elas fazem é incrível, porque, novamente, não há limites, correto? Elas estão tão intimamente conectadas a nós que, se achamos que uma pessoa é bem-sucedida, talvez ela seja meio que uma celebridade de alguma forma, ou muito importante em seu trabalho, talvez na estrutura de seu trabalho ou algo assim. Podemos olhar para elas e para essa conexão e pensar que é apenas por minha causa, certo? E então, estou conectando a essa pessoa que podemos colocá-las como todas boas ou todas más. Se você ainda se pergunta se sou um narcisista, ou se aquela pessoa em minha vida é um narcisista, então aqui estão algumas perguntas rápidas para ajudar você a responder isso. Preparado? Vamos para a primeira pergunta. Número 1. O pensamento de ser um narcisista faz você se sentir mal pelas pessoas ao seu redor? Pense nisso. Sim ou não? Número 2. Você se preocupa com como os outros se sentem? Isso o incomodaria se você soubesse que magoou alguém? Número 3. Você é rápido em se desculpar quando machuca os sentimentos de outra pessoa? 4. Receber muita atenção te deixa nervoso ou ansioso? Se você respondeu sim a alguma dessas perguntas, é muito provável que você não seja um narcisista. Quero dizer, pense no que acabamos de falar. Isso significa que você demonstra empatia, pede desculpas rapidamente e não gosta de chamar atenção. É pouco provável. Mas aqui estão mais algumas perguntas para considerar se você ainda está com dificuldades. Número 1. Você vê seus amigos ou filhos como extensões de você? Como se eles estivessem representando você e vivendo sua vida? Número 2. Você frequentemente acha que as outras pessoas não são boas o suficiente para se associarem a você? Número 3. Você tem dificuldade para pedir desculpas ou frequentemente pensa que qualquer desacordo é culpa de outra pessoa? E número 4. Você tem dificuldade para enxergar as coisas do ponto de vista de outra pessoa ou é difícil imaginar como alguém mais pode estar se sentindo como resultado do que acabou de acontecer? Se você respondeu sim a alguma dessas perguntas, é possível que você tenha algumas tendências narcisistas. Novamente, é muito importante procurar um profissional e obter uma avaliação adequada para ter certeza do que está acontecendo com você. Mas essas são algumas coisas que se alinham com essas características. No geral, se você está vendo este vídeo e está realmente preocupado se é um narcisista ou não, é provável que você não seja. Acho que há uma incrível sobreposição entre muitas pessoas que têm muita empatia pelos outros e essa preocupação de realmente ser um narcisista. E acredito que seja apenas porque sentimos tanto e ouvimos coisas que podem ressoar como tal. Vamos refletir. Talvez isso seja sobre mim. Oh, meu Deus! Mas você precisa se lembrar que um narcisista não consegue se colocar no lugar de outra pessoa. Afinal, eles não estariam preocupados em serem narcisistas. Honestamente, se você dissesse a eles que são narcisistas, provavelmente eles apenas te culpariam e diriam que você está lembrando as coisas de forma diferente. Então, considere essas características e sintomas. Talvez volte um pouco e assista esse vídeo novamente, porque é provável que você não seja um narcisista.
mas espero que isso tenha sido útil e tenha aliviado qualquer medo ou preocupação que você tenha tido sobre esse problema. Muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço e até mais.